Eles estão prontinhos, doutor Roberto Navarro, bem-vindo, nosso nutrólogo clínico geral. Bom dia, boa tarde, né? E minha querida chefe e amiga Malu Lobo. Olá, gente. Quase nutri, tá faltando pouco. Ai, que tudo. Olha, hoje a receita, até Malu brincou. Gente, quanto rende esse... Ó, eu vou ler direitinho aqui o nome, que é um croquete de frango e vai ensinar um ketchup caseiro. Olha aqui que delícia. Já parece que é fritinho e claro que não é. Super opção pra gente começar a semana, né? Exatamente. É bom pra quem quer fazer, congelar, ter em casa sempre que precisar. Bom pra quem vende comida, né? Que quer uma receita aí saborosa, gostosa, fácil de fazer. E esse ketchup, ai, gente, já tô imaginando. Este ketchup é aquela receita da vida. Caseirinho. Caseiro, dura 3 meses em geladeira. Com aquele docinho no final, né? Que o ketchup tem o docinho. Até pra fazer... Versão magra, né? Versão magra. Nossa, sem conservante. Pra fazer estrogonofe, né? Pode usar esse. Olha lá, que ideia também. Pode. A nossa receita vai ao encontro do tema que o doutor Roberto escolheu para essa nossa semana, que é sono versus obesidade. É sempre atual poder falar da questão do sono, relacioná-lo com obesidade, né, doutor Roberto? Sem dúvida, até porque eu acho que é uma queixa que aumentou muito nessa pandemia, né? As pessoas mudaram muito o estilo de vida em casa, o estresse bateu lá no alto e todo mundo começou a dormir em hora errada, mais tarde do que deve. Então, antes se tinha uma rotina, acordava no horário, dormia no horário, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Então, tinha um ciclo que se repetia diariamente. E essa alteração desse ciclo chamado circadiano, ou ritmo circadiano, que é como o corpo... Como é que o nosso metabolismo é influenciado pelo ciclo de luz do dia e pelo ciclo da noite, do sono, e aonde essa alteração desse ciclo circadiano vai influenciar na nossa saúde, além da obesidade também, mas doenças cardíacas, hipertensão, dificuldade de concentração e memória, mais demências, ou seja, um prejuízo enorme além da obesidade. E o aumento do apetite. Também. Dormir pouco dá fome. Não é? Isso também. Quando você não consegue dormir, você fala, ai, me deu vontade de comer alguma coisa ainda naquele horário, não é, gente? Exatamente. Você sabe que você começou falando da questão da pandemia, eu tenho recebido, assim, de amigas mesmo, né, depoimentos da seguinte questão, não sei se o pessoal aí em casa vai se identificar. Com as crianças em casa nesse período e a questão das aulas online e as mães tentando ajudar, mães que estão também trabalhando em casa ou não, as crianças estão ali o tempo todo, a gente, claro, tenta dar um suporte maior. Quando as crianças vão dormir, que já está mais tarde do que era, também antigamente, é o horário que as mães têm, então, para fazer alguma coisa para elas. Verdade. Então, muitas amigas me dizendo isso. Nossa, fiquei louca, não sei o que lá. Agora eu preciso organizar alguma coisa em casa, negócio de comer de amanhã. E aí vê uma série, e quando vai perceber, a gente está indo dormir 3 horas da manhã. Verdade. E de fato, doutor Roberto, é um prejuízo. Não importa a faixa etária que esteja passando por isso. Não importa. Isso é um prejuízo para todos, né? E mais ainda para idosos, que acaba sendo o pior. Eles já têm uma alteração, né, por isso, mas para todos, Carol, não discrimina idade, raça, sexo, cor, nada. É um prejuízo para o metabolismo humano. Então, mesmo sendo jovem... Mesmo sendo jovem. Fique atento, vamos tentar mudar. Sem dúvida. Vamos lá na nossa tela, doutor Roberto? Carol. A gente tem um gráfico super bacana que o doutor Roberto preparou. Daqui a pouquinho a gente começa a receita com a Malu, a gente vai colocar ele aqui. Até para o doutor Roberto apontar o que a gente tem que entender dessa questão da luz, né? E da noite. Quer colocar um pouquinho para trás o vasinho? Não, dá para, acho que cabe aqui, tá dando para eu apontar aqui. Bom, primeiro, Carol, o que é importante quem está em casa ver esse gráfico aqui? Esse gráfico ele vai representar a produção de 2 hormônios que são fundamentais nesse ciclo de luz e de escuro. São 2 hormônios, um chamado cortisol, esse que está em azulzinho ali em cima, e a melatonina, que está representado por esse traçado mais rosa, tá? O cortisol no traçado azul, tá? Então, eles são 2 hormônios fundamentais para o nosso metabolismo, não que eles tragam algum prejuízo, o problema é quando eles são produzidos em níveis inadequados. O que seria o correto? Esse gráfico é como seria o adequado, tá? Como é que o nosso corpo funcionaria direitinho. Vamos começar a partir da manhã aqui, Carol, com esse solzinho aqui, tá? Aqui o horário mais ou menos tá, vamos colocar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando a gente acorda, primeiras horas do dia. Tá. Nesse momento, o hormônio que predomina é o cortisol, que é esse azulzinho aqui, tá bom?
você pode ver que ele está bem mais alto em relação à melatonina, que está aqui embaixo. A melatonina é o hormônio do sono. Para a gente acordar e sair para a luta, a melatonina tem que estar baixa mesmo. Quem tem que predominar é o cortisol. Tá. Uma vez que o cortisol ele tem um primeiro pico de manhã, até às 9, 10, 11, meio-dia, ele tem um grande pico de produção. A melatonina está aqui embaixo, ela não quer fazer a gente dormir. Ela fica baixinha para o cortisol predominar, que é o hormônio do dia, da luta, da força, né, física para você ir e conseguir cumprir suas tarefas. Eles são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Deixa eu botar isso aqui para trás. Eu ponho Pronto, aqui, doutor Roberto. Pronto, eu estou com medo. Está me dando... Agora eu encaixo melhor. Pronto, agora vai. Agora ficou melhor. Então, nunca eles podem estar, é sempre pode inversamente. Olhar, você vai ver que nesse gráfico está bem claro, eles nunca vão estar no mesmo nível, no mesmo pico. Com o passar do dia, a tendência é necessário que o cortisol vá caindo, porque quando vai chegando à noite, vamos pegar aqui umas 6, 7 horas da noite, finalzinho da tarde, o cortisol tem que estar bem baixinho, para justamente a melatonina começar a ser produzida no período noturno. É no período noturno que a melatonina começa a ser produzida. Vamos voltar lá para o nosso ancestral que não tinha luz artificial. O cérebro se guiava pelo ambiente, de dia e à noite, né? Então, escureceu, vou para a caverna, vou dormir. Para isso, a melatonina tem que ser produzida. E ela vai e o cortisol baixinho, ó. Pode ver que aqui o cortisol está praticamente lá embaixo. E a melatonina vai subindo, ela atinge um pico lá para umas 2 da manhã, mais ou menos. É nesse momento que a melatonina está atuando, que o cortisol está lá embaixo, que o cérebro produz processa um monte de ordens para o nosso metabolismo. Inclusive para reparação de células, vários hormônios começam a atuar no corpo como se fosse um reparador do nosso corpo. Quando isso começa a ser quebrado, quando o nível de cortisol começa a não cair no final do dia, quando ele se mantém em picos sempre mais altos. E isso é o estilo de vida de cada um, é o estresse do dia. Trabalhar excessivamente, né? Aí vem o estresse mesmo, as cobranças, né? As metas, as preocupações. Se o cortisol no final do dia não tiver caído, tiver ainda em níveis mais altos, a melatonina não vai ser produzida. E é aí que começa todo um prejuízo, Carol. Entendi. Todo um prejuízo. Inclusive, tem estudos mostrando que a melatonina nesse pico, ela atua no metabolismo da glicose dentro do corpo humano. Nossa. Ele vai dar mensagens para que a glicose no dia seguinte seja absorvida pelas células de maneira mais eficiente. É uma influência da melatonina no metabolismo dos carboidratos. Eu dei uma pesquisada e falei, caramba, até isso, esse ciclo, ele, quando preservado, controla. E se no outro dia tudo isso está bagunçado, no outro dia o prejuízo vai ser enorme. No outro dia você vai ter todo o prejuízo desse balanço metabólico que a melatonina não cumpriu durante o sono profundo. Será que é por isso que pode aumentar então o apetite, doutor Também, Roberto? Porque, por esse controle mal feito da melatonina com os carboidratos? Sim. Os prejuízos do dia seguinte com esse ciclo não sendo respeitado é aumento de grelina, que é um hormônio que estimula a fome, alteração da leptina, que é um outro hormônio que atua também na saciedade. Então você no outro dia vai ficar mais faminto, vai ter vontade de comer mais, vai ter um cortisol alto te deixando irritado, com uma sensação inclusive de mais fome também. Então você vai ter prejuízo no metabolismo do carboidrato, comer mais, pronto, aí é a dobradinha. Já virou, né? Aí a bola de neve. Você vai ter ganho de peso provavelmente. Mas a alimentação está diretamente ligado também ao estímulo para a produção desses hormônios. Sim, é isso que a gente agora vai dar como dica, né? Alguns hábitos que você pode tentar recuperar e como colocar os alimentos a seu favor. Vamos lá, que agora começamos com a receita da Malu. Como eu contei, então, para quem chegou agora, a gente está falando hoje de obesidade versus sono. A gente vai preparar um croquete, que Malu falou que é um negócio. Aí eu adoro, assim, essas coisas finger food, que é fácil, que é aperitivo, que, né? Eu fiz até em 2 tamanhos, né? Você vê que eu fiz um grande e fiz um pequenininho. Que seria o finger food, né? Que é para quem quiser servir em festinhas e tal. Congela super bem essa massa, viu, gente? Maravilhoso. Olha lá que delícia. Então vamos aos ingredientes do croquete. Meia xícara de chá de batata doce. Meia xícara de chá de frango moído e cozido. Meia xícara de chá de azeitonas picadas, sem caroço. Uma xícara de chá de farelo de aveia ou quinoa em flocos ou amaranto em flocos. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Salsinha a gosto. Meia cebola ralada.
2 dentinhos de alho picados, 1 colher de chá de azeite, sal e pimenta a gosto. Muito bom. Contigo. Simples, fácil, barato. Tá na feira, gente, praticamente. Verdade. Bom, vamos lá. Eu preciso de um bowl aqui para poder misturar tudo. Bom, gente, essa receita é assim. Eu estou usando a batata doce, né, para entrar, para dar liga e também fazer volume. Porque no croquete tradicional as pessoas usam a batata inglesa, né? Eu estou usando a batata doce, mas poderia também ser a batata aqui inglesa, tá? Eu acho a doce mais gostosa. Eu particularmente acho a doce mais saborosa. Vou colocar o frango cozido, desfiado, tá? Já ensinei para vocês como é que a gente faz esse frango, muito simples, né? Panela de pressão, eu coloco uma cenoura, uma cebola, um pouco de alho, talo de salsinha, e aí você acrescenta água e você consegue cozinhar o teu frango, ele fica bem úmido, fica bem gostoso, tá? Então tenho aqui agora, né, o meu frango moído, minha batata doce. Vou colocar aqui, gente, para refogar rapidamente, que vocês sabem que eu gosto, eu coloco a minha cebola para saborizar antes, né? Eu acho que ela é importante você trazer um pouco de sabor. Se você quiser colocar ela crua, até pode, só que ela não fica tão gostosa quanto fica se você der uma pequena refogada, tá? Que ela solta também, o próprio açúcar, né, Malu? Tem isso também, né, quando aquece? Carol, exato. Então é o azeite, mas tem tem que soltar açúcar, soltar o gosto também, né? Isso. Pra palatabilidade. A cebola ela vai suar, vai soltar todo o potencial dela de sabor, né? Comida gostosa tem que ser saborosa. É verdade. E quanto que rende, Malu, desse grande? 6. Essa receita, 6 desse croquete grande. Tá, do grande. São 6, tá? Okay. Bom, vou colocar aqui a azeitona. Tá. Ó. Não, deve estar bom isso, hein? Pode colocar azeitona roxa também, quem preferir, não tem problema, tá? Com pimenta, com ketchup, com pimenta, com tudo, né, Enéas? Né, uma delícia? Nossa! Ó, agora, então só para empanar, que eu não passei ainda, é o seguinte, é 1 xícara de chá de farinha de grão de bico e 1 ovo. Exatamente, Carolzinha. Ó, quando ela começa a ficar transparente, não é que eu preciso deixar ela dourar muito, não. Ela começou a ficar transparente, gente, ela já tá nessa corzinha, nessa textura, eu já posso colocar aqui. Tá. Ó. Tá aqui. E aí, nós vamos misturar. Para ir dando ponto. Exato. E eu ainda vou acrescentar aqui, Carolzinha, um pouco do farelo de aveia, tá? É esse farelo de aveia que vai ajudar na minha liga e vai trazer mais fibras para minha receita. Tá. Ó, vou colocando aos pontos. Por quê? Porque depende de como eu cozinhei a minha batata doce. Entendi. Tem se eu cozinhei em água, não, então se eu cozinhei ela em água, ela vai ficar mais úmida e eu vou precisar colocar mais. Tá. Se eu assar ela ou cozinhar no micro-ondas, ela vai estar mais seca. Então, a única coisa que você vai prestar atenção na hora da sua receita é isso, tá? Você vai colocando aos poucos o farelo, ó, de aveia. Ela fica uma massa bem bonitinha. Nossa, super legal. Vou colocar aqui, gente, 1 colher fermento em pó. Vou colocar salsinha. Já me disseram que vão experimentar essa receita. Ah, todo mundo. Isso aí é... E que se der errado, vão atrás de mim. Então, ou seja, tem que dar certo de qualquer jeito. Não, e tem o teste da Sandrinha, né? Eu falo pra todo mundo. Exato. Você veio aqui, a Sandrinha tem que fazer o teste. O negócio passou no teste da Sandrinha, né, doutor Roberto? Opa! É porque o negócio é maravilhoso. Exatamente. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de sal. E é isso. E agora eu vou misturando. Vou sentindo a necessidade ou não de acrescentar um pouco mais de aveia. E aí eu vou colocando e dando ponto. Exatamente. Enquanto isso, perguntinha do público pro Dr. Roberto, quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Cá, um beijo. Alguma dica para quem trabalha à noite? Ai, essa
é a parte mais difícil, talvez, né? Como se tiver que trabalhar à noite, não tem como evitar, a dica é não trabalhar na cama que vai dormir. Porque isso traz aí um prejuízo. No mesmo ambiente, né? No mesmo ambiente. Você tem que ter teu local de trabalho em casa, pode ser até no quarto que você dorme, mas não sentada na cama. Então, para evitar justamente o corpo não acostumar com aquele local, porque o ideal é fazer a higiene do sono, ter o local para dormir, deitar para dormir na cama na hora que for dormir mesmo, não ficar lá 2 horas antes. Então, só não trabalhar no ambiente em que você dorme. Eu acho que isso já é uma boa dica. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, assim, até se pode ajudar, né? A gente sabe da questão das pessoas que trabalham nos hospitais, né? E com todo o aumento aí e até a ampliação de muitos hospitais, sejam públicos ou privados, esse grupo, enfermeiros, médicos e etc., eles acabam tendo um prejuízo nessa questão do sono. Sim. Existe alguma coisa ou comprovado, ou que vocês acreditem que pode ajudar, de repente, de uma forma suplementar de alguns princípios ativos para que eles consigam mudar esse ciclo e aí, durante o dia, conseguirem compensar essas noites que eles não estão dormindo porque estão trabalhando, doutor Roberto? Existe sim a estratégia de usar a melatonina, né, como suplemento, porque aí você tem que mimetizar aquilo que seria um ambiente correto. Tá lá, trabalhando no hospital, sai do plantão 7 horas da manhã, né, então trabalhou a noite inteira, tinha luz lá no ambiente, óbvio, né, e no outro dia vai para casa, aí você tem que mimetizar o que o cérebro precisa. Aí você tem que ir deitar no lugar escuro, fechar tudo, tá? E pode, em alguns casos, sim, usar a melatonina como suplemento, com orientação médica, tá, Carol? Porque a melatonina tem algumas contraindicações e a dose tem que ser extremamente correta, porque senão traz alguns prejuízos. Mas é uma maneira, sim, como se fazia com jet lag, né? Se você viajar, sair de dia aqui, sair à noite, chegar num lugar que é à noite de novo, né? Para o cérebro é terrível. Então a melatonina é uma estratégia que pode ser interessante para esses pacientes. Quem está aí, quem se identificou, né? Converse com o seu médico. Sim. Eu acho que o intuito é melhorar a qualidade de vida, sem né? sombra de dúvida. Dentro da profissão, daquilo que é a escolha e que é o trabalho do momento. Então, fazer tudo que e não passar o dia inteiro dormindo. Então, lá para meio-dia, sei lá, 1 da tarde, aí tem que acordar, sair, tomar sol, né? Para depois ir para o hospital à noite, né? Para poder ter a luz do dia. Precisa da luz do dia. Perfeito. Tem mais perguntinha na tela? Quem escreveu pra gente? Obrigada, Regina. Um beijo. Estou com excesso de cálcio. Interfere no sono? Nutrientes no corpo humano, excesso ou faltas trazem prejuízo. O cálcio em si ele é importante para o mecanismo desencadear o sono. Né? Dentro do metabolismo da melatonina entra o cálcio como um cofator de algumas enzimas importantes. Mas o excesso não tem ainda estudo com excesso de cálcio e qualidade do sono. Se diz que a gente precisa do cálcio para dormir bem, tanto que as receitas da vovó antiga, né, lá para dormir melhor, esquenta o leitinho quentinho, joga uma canelinha que você vai dormir que nem um anjo. Por causa do cálcio e por causa do triptofano que está no leite, que a gente vai falar já dos nutrientes para a formação da melatonina. Mas excesso não tem muita correlação necessariamente não. Segura que a gente ainda vai falar dos nutrientes, claro que tem relação, então, com a receita que a Malu escolheu. Vamos ver como é que tá o ponto, então? Bora. Bom, simples. Adoro, a Malu demais. Bora? Tô pronta. Se der errado, o nego me bate aqui. Não, mentira, gente. Vocês podem fazer, inclusive, com carne também, quem quiser. É só refogar a carne moída, pode ser feito com carne. Eu já dei uma versão vegana aqui também de croquete, então pode fazer com tofu, tá? É só todos os ingredientes igual, você só vai trocar o frango, pela carne ou pelo tofu, tá bom? Ó, fica uma massa bem bonitinha. O que eu vou fazer? Eu vou separar, né, os tamanhos de croquete que eu quero, então supondo que seja desse tamanho, e eu vou começar a moldar. Ó, a própria batata, gente, ajuda a fazer essa liga, tá? Ó, bem simples. Que delícia. E eu vou repetir isso com todos, até terminar a minha massa. Como eu disse, essa massa ela vão ser 6 porções. Desse maiorzinho, quem quiser fazer. Desse maiorzinho, quem quiser fazer menor, é só fazer,
pequenininho. Então, e a gente estava mostrando, né, Malu? Paramos exatamente no momento que você ia empanar o nosso croquete, que a receita vai ao encontro, então, do nosso tema. E ainda tem um ketchup caseiro. Nossa, que delícia. Depois que você fizer esse ketchup, nunca mais você vai querer de outra receita. Como é que você faz, Malu? Você passa no ovo? Vamos lá. Eu faço um empanamento simples, tá? Então, eu tenho aqui já a minha massa moldadinha. Vou passar no ovo, Tá. Ó. Quem quiser, gente, também, né, tem aquela forma de empanamento com café, para quem é vegano, tem aquela forma de empanamento com linhaça. Eu, particularmente, eu acho que a linhaça, ela dá muito sabor, né? Mas se você tiver um paladar ok, coloco na farinha, estou colocando na farinha de grão de bico, tá? Malu, Toninho tá perguntando como é que é essa de empanar no café. É verdade, tô pensando aqui. Faz o café bem forte, faz como se fosse o ovo aqui. Você vai fazer um café bem forte e você passa no café. E aí, Sério? Sério. É um empanamento que o vegano usa, né? Eles usam o café para poder já fazer. Você tá falando sério? Sério. Vocês sabiam dessa? Sabia, Glaucia? Malu, de fazer um é café? cultura. Malu é cultura. Malu é total. cultura. Gente, não podia mais. E não fica forte, não muda o sabor? Não. Que coisa! Deve dar uma corzinha, né? É, dá uma cor bonita, exatamente. Deve tá? dar uma estrutura. É Dá, interessante fica. isso. Então, para os veganos, Malu já deu a Só dica. que como é pra dormir, não vai fazer isso com café antes de Ai, é dormir. verdade. Esquece. Esquece, é verdade. Nem a pimentinha Faz com a vermelha. linhaça, faz com a linhaça. Ó, Só se for de dia pode. de dia pode. De dia pode. Carolzinha, é bom, então o que acontece? Aqui eu vou terminar de fazer o meu empanamento, né? Vou empanar todos. Posso empanar 2 vezes? Pode. Só cuidado com o excesso realmente de farinha para não ficar grosseiro. Tá. Você vê que o meu tá bem fininho, né? Uma de ovo, uma de farinha. Vai levar ao forno. O forno é 180 graus, tá, gente? Não é um forno muito alto, pré-aquecido. É importante que quem tiver para dourar em cima e embaixo, né, só vai ligar o de cima para dourar nos últimos 10 minutos. Ah, tá. E quem não tiver, na metade do tempo, 25 a 30 minutos, Dá viradinha. dá aquela virada. E quem tiver aquela fritadeira sem óleo, põe lá também que o negócio deve ficar bom ali, crocantinho também. Fica né? ótimo, Carol. Tá com uma Pode ser cara também, bem lembrado. Fica bom. Muito bem lembrado. Vou fazer o seguinte, vou lá e já volto e vou deixar uma perguntinha pro Dr. Roberto, que é o seguinte. Ok. Até que ponto, então, esses nutrientes dos nossos hábitos, do nosso dia a dia, da nossa dieta, dos suplementos também que a gente toma, né, ao longo dos dias para equilibrar, né, essas dosagens de vitaminas, e o estresse que a gente tem passado, até que ponto uma coisa consegue superar a outra, doutor Roberto? Porque o estresse é muito difícil da gente, né, conseguir diminuir. Então, até que ponto a alimentação vai fazer toda a diferença? Perfeito, Carol. Primeiro que a gente tem que, obviamente, oferecer os nutrientes que vão entrar nas reações bioquímicas que vão chegar até a melatonina. Tá. Então, a gente tem uma cascata aí dentro do cérebro, a gente vai precisar de primordialmente o triptofano, Tá. que é um aminoácido que vem das proteínas que nós comemos, seja de origem animal, por exemplo, no frango aqui tem, seja as proteínas do reino vegetal. Mas triptofano tem na banana, eu vou falar a lista, tá? Mas o triptofano, ele tem que ser convertido em serotonina e a serotonina chegar à melatonina. Tá. Então, os 3 principais cofatores nutricionais que entram aí são o triptofano, o magnésio e a vitamina B3, que é a niacinamida. Então, se eu ofereço, eu vou falar a lista dos alimentos, gente. Se eu ofereço esses nutrientes ao longo do dia para o meu organismo, principalmente mais próximo da noite, eu obviamente vou conseguir trazer um benefício brutal para a produção de serotonina. Então eu preciso oferecer esses alimentos, né? O cálcio também entra na formação da melatonina. Tá. Então, né, ao longo do dia aí algum iogurte, né, alguma coisinha mais natural também vai ser muito legal. Então eu preciso ofertar isso, preciso diminuir a excitabilidade do cérebro, então não vou chegar no final do dia e ingerir muita cafeína, não é legal. Né? Principalmente no período noturno. A gente tem que gerenciar o estresse. O gerenciamento do estresse entra desde meditação, que é muito importante. Também quem aprender aí, se alguém consiga aprender, que isso traz diferença na qualidade do sono, comprovado cientificamente. Chazinhos para acalmar, camomila, valeriana, melissa, tudo é válido. E fazer a higiene do sono próximo de dormir, que é 4 horas antes de você dormir, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica,
Tá legal? Porque isso já é um gerenciamento para o seu cérebro. Chatice, né? Evitar aborrecimentos, muita luz azul, não. Telinha de computador, tela do celular. A luz azul diminui muito a produção de melatonina. Ou casar com alguém tipo o meu marido, que ele olha o horário... Plim, na televisão. Acabou. Escuro, breu total. Não tem uma luzinha. Onde teria luzinha do negócio, né? Ele apaga. Não. Ele coloca um trequinho, uma toalhinha que tampa. Onde tem luzinha? Tampa. Tudo. Cara, eu não posso falar dele porque eu fiz igual. Você faz já. igual. Então é isso, gente. O segredo também tá aí. Porque daí você tem que dormir na marra mesmo, que você não esteja com sono, porque tá tudo no escuro, certo? Lógico. Então, se forçar, vamos colocar dessa forma, contribuindo para criar esse ambiente, mesmo que você ainda não esteja sentindo vontade de dormir, é um passo. Sim. É disciplina como tantas outras coisas. E fazer isso com final, regularidade, né? Que aí o cérebro vai já começando a atuar no piloto automático. Quando chegar naquele horário, que o ambiente se repetir, você já começa a ter realmente um sono melhor. E fazer uma oração antes de dormir, cada um dentro da sua fé, enfim, lógico. Eu acho que também já ajuda é gostoso. Ajuda. Ajuda a acalmar bastante a oração, viu, gente? Eu acho legal. Sem sombra de dúvida. Vamos então para os ingredientes. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público do nosso ketchup caseiro. Olha lá. A gente vai usar 2 quilos de tomate maduros, inteiros e higienizados. 1 xícara de chá de cebola em cubos. 250 gramas de maçã sem sementes. 5 cravos. Nossa, é aromático além de tudo, hein? 1 colher de chá de semente de mostarda. 1 pau de canela. 1 xícara de chá de vinagre de maçã. Meia xícara de chá de xilitol ou eritritol ou açúcar demerara. Bora lá. Carol, depois, pessoal de casa, quem vende comida, quem quer surpreender, depois que você fizer essa receita, você vai ver que você nunca mais vai querer comer aquele ketchup de prateleira. Ai, que delícia. Dura 3 meses em geladeira, tá? Ótimo. Bom, eu tenho meus tomates aqui. São 2 quilos de tomate, gente, só higienizados e picados, ok? Vou colocar aqui na minha panela. Com tudo, né? Não tira semente. Nada. Semente, casca, tudo. Não precisa tirar absolutamente nada. A aguinha que ele solta, tá tudo aqui, ó. Vamos colocar, ó. Vai ficar uma panela bem cheia. Então eu tenho aqui os meus tomates, são 2 quilos de tomate. Tenho aqui 3 maçãs, tá? Ela que vai trazer um pouco de dulçor também. Sabe aquela maçãzinha pequenininha que a gente compra no pacotinho? Sim. São 3 delas, tá? Tá. Ó, vou colocar aqui a maçã. Vou colocar... Ai, ficou um negocinho aqui. Ah, tomatinho pode. Tudo, né? 1 cebola média picada, tá? E aí começa a mágica. A mágica começa agora, o sabor. Eu tenho aqui pau de canela, canela em rama, vou colocar. Também. Vou colocar mostarda em grãos, ela vai trazer um pouco de picância, né? Só que sem ser picante, antes que o doutor Roberto me... Tem que não pode antes de dormir, né? Isso aí é pro almoço. Mas é pra ter Não, é só o sabor. O sabor. Não é picante não, a mostarda em grãos não é picante. É cravo, né? 5 cravos. Vou colocar aqui sal, um pouquinho só de sal, tá? E eu vou colocar meia xícara de vinagre de maçã. Meia xícara. Tá. Vou tampar essa panela, Carol. Vou deixar ela cozinhar, fogo baixo, tá? Vou deixar ela cozinhar até com que esse volume que vocês estão vendo aqui fique na metade da minha panela, tá? Leva bastante tempo, sim. Deixa né? no fogo baixo. Deixa um foguinho baixo e ela vai. Você vai tampar e vai deixar. O que acontece, Carolzinha? Vou deixar ela no meu fogo aqui e tal. Aqui eu não tenho a quantidade correta, tá? Mas seria o dobro disso, só para demonstrar. O que eu vou fazer aqui? Olha a consistência, gente. Olha só como tá tudo já bem... Não precisa pôr ainda o demerara de toro, né? Vamos colocar isso que eu vou explicar. O que a gente vai fazer? Quando eu tenho essa consistência, quando ele já reduziu para 1/3 da minha panela, eu vou bater no meu processador, tá? E vou passar numa peneira, bato no processador,
passo na peneira, vou coar e aí sim eu vou voltar para a panela colocando o adoçante, né, que eu vou usar, que é o adoçante, eu estou usando o xilitol. Tá. E a outra metade do meu vinagre, tá bom? Então é só meia, porque no final é uma xícara inteira, deixa eu repassar. Uma xícara de chá de vinagre de maçã. Então, meia para a primeira parte. Exatamente. Meia para a segunda parte. Pensar onde que dava a liga para ele ficar com uma cremosidade de ketchup. Então, precisa depois voltar para a panela. Vai voltar para a panela. O que eu vou fazer agora? Entendi vou tudo. bater, triturar. Bati, triturei. Vou passar numa peneira, porque eu preciso tirar essas cascas, certo? Eu preciso tirar essas cebolas, essas pétalas de cebola. Depois socoei, tirei tudo isso, volto para a panela com mais meia xícara de vinagre e o adoçante, que é meia xícara também. E aí sim eu vou conseguir o meu dulçor, tá? O que você quer fazer? Quer que eu bata? Vou colocar agora uma perguntinha para você, mas acho que a gente pode bater e o que der tempo, né, de mostrar na íntegra mesmo pra gente ver essa textura, a gente consegue mostrar. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Vera, um beijo. Posso substituir a batata doce por mandioquinha no croquete, Malu? Pode, vai ficar bem gostoso, né? Só que vai ter um pouco mais de sabor, né? Você vai ter um pouco mais de sabor, mas pode sim. Qualquer tubérculo, tá, gente? Tá. Qualquer tubérculo. Você pode, inclusive, se você quiser, você pode usar biomassa de banana verde no lugar da batata. Sem problema nenhum. Dá pra uma usar. consistência. Agora, o tomate é bom antes de dormir, doutor Roberto? O tomate ele tem um pouquinho de magnésio, né? O magnésio é importante aí para a indução do sono, mas não é um dos alimentos mais ricos em triptofano, não. Mas aí tem outros ingredientes riquíssimos em triptofano. Grão de bico, aveia, né? Então, e o próprio frango. Então esses são e o grão de bico tem muito magnésio também. Então esses aí são bem bacanas. Proteína de origem animal pode melhorar essa questão do sono? Não tem relação? Depende. Se você vai comer algo que a digestão é mais pesada no período da noite, atrapalha o sono. Tá. Então tem pessoas que digerem mais lentamente a proteína. Então não dá para comer uma proteína animal enorme e querer dormir logo em seguida, porque você vai ter um sono mais tumultuado. Então acho que a última refeição tem que ser teoricamente um pouco mais leve, né? Mais leve. De preferência até mais vegana, se puder, né? Se não abrir mão de proteína, ok, mas não exagera na quantidade, não. Legal. Vamos bater? Rapidinho? Sobe só. Pronto. Aí aqui eu sempre caio nisso. Sempre sai. Aí, olha lá. Aí. Aê, Ui. Vamos lá. Vamos lá. Gente, é o que eu falo, né? Eu sou tão atrapalhada. Se eu cozinho, qualquer pessoa cozinha. Não, posso falar? Eu também sou igual. Não, Mas, e o melhor gente, no é final, que a Malu tudo é dá muito certo. divertida. Ó, cuidado que agora vai cair esse, viu? Olha lá. Ó, gente, aí, ó, tá. Só pra mostrar pra vocês. Então, não preciso nem sujar outra panela, tá? Que aqui a gente é... porque é essa parte que a gente vai usar. Exatamente. E aí nós vamos coar... Quase que eu sujei minha blusa branquinha. É Lady Murphy, basta estar de branco para pingar algo de tomate. No meu caso, acontece com frequência. Sempre, né? E eu vou coar. Fica bem... Até eu conseguir aqui, ó. Dá pra olhar aqui Ó, o Toninho vai mostrar. Mostrar aqui, aí, ó. Olha a consistência, Toninho, que vai caindo. Mas você vai notar que ainda tem uma parte que ela ainda tá com líquido, né? Aqui nas laterais, Toninho, ó. Dá uma olhada, ó. Tá. Tá vendo? Então, Sobra ela bem precisa pouco, né, no reduzir. coador, se for pensar. Não, sobra quase nada. Quase nada, Exato. Aqui a gente vai só tirar realmente bem, pra ele vai ficar esmagar bem. Exatamente. em outra textura. Exatamente. Tá. Como o tempo, gente, daqui a gente sabe que não é muito. Eu vou finalizando aqui para não terminar, que o doutor ainda tem que falar. Sim, porque tem perguntinha agora nesse momento. Segura essa parte enquanto vai... Você precisa colocar o vinagre? Você quer dar o recadinho primeiro? Não, pode pôr o vinagre. Adoro. Eu amo. Pensa o seguinte, gente, vai ter o dobro daqui, tá? Essa panela, eu vou ter metade aqui coado, ok? Ok. Vou colocar o restante do meu vinagre, né? Ok. E vou colocar o meu
adoçante. Aí o que acontece? Vai ficar mais líquido ainda, não vai? Vai, claro que vai. Mas o que nós vamos fazer? A gente vai esperar reduzir mais um pouco, até chegar a esta consistência. Olha, fica igual, olha. Fica igualzinho, gente. Que legal, Malu. E ó, eu desafio você em casa a fazer, a experimentar e falar pra mim que não vale super a pena. Não, tenho 3 certeza. meses em geladeira, gente. Dos 2 quilos de tomate, Carolzinha, 900 ml a 1 litro Que vai de render. ketchup. Exato. Maravilhoso. Vamos colocar a perguntinha pro Dr. Roberto, que escreveu pra gente na tela. E já vamos comer, né? Adriana, um beijo, obrigada. A insônia pode estar relacionada com a pré-menopausa? Sim, sem sombra de dúvida. A queda hormonal, né, principalmente da progesterona na mulher, né, que vai declinando, tanto estrogênio quanto a progesterona, atua na indução do sono. A mulher na pré-menopausa, no climatério, né, que está oscilando toda a questão hormonal, uma das queixas que os ginecologistas escutam é a insônia, a dificuldade para ter um sono reparador. E isso pode ser melhorado com uma reposição hormonal quando correta, né, com a supervisão do ginecologista, mas pode ocorrer sim, Carol. Porque uma coisa, doutor Roberto, a gente até não comentou, então aproveito para te perguntar. Tá. O cortisol e a melatonina são inversamente proporcionais na sua liberação, certo? Quando um está alto, o outro necessariamente está baixo e assim por diante. No entanto, existem aí, pensando na questão do hábito ou até dos alimentos, o que vai favorecer, porque é uma cascata hormonal, para a melatonina subir, necessariamente antes dela tem alguma outra coisa, tirando o cortisol que tem que cair, ou depois dela vai vir outro hormônio que também tem que subir para continuar um sono reparador. Sim, como é que é isso? Exatamente, o triptofano que vai virar... O triptofano, ele sofre uma influência de algumas enzimas, vai chegar no 5-hidroxitriptofano, vai sofrer influência de outra enzima, vai chegar na serotonina, a serotonina vai sofrer influência de uma outra enzima e vai chegar na melatonina. Entendi. Parte da serotonina vai virar melatonina, parte da serotonina vira outra função metabólica. Tá? Esse desvio vai depender de vitamina B3, vai depender de magnésio. Então, por isso que esse conjunto o que você precisa é ter, na hora de dormir, um estímulo do cérebro menor, já tem que estar numa fase de relaxamento. Então, você precisa disso, precisa ter, ao longo do dia, ingerido alimentos fontes de triptofano, fontes de magnésio, fontes de cálcio, né, fontes de vitamina B3, e 2 horas antes de apagar a luz, já começar a desligar um pouquinho, luz azul, tela, né, e os alimentos que eu acho que vão resumir boa parte desses nutrientes, das frutas. Casca da uva é rica em melatonina, pode estimular a melatonina, kiwi, abacaxi, cereja, banana, riquíssima em triptofano, grão de bico, né, como leguminosa, excelente fonte de triptofano, um iogurtezinho, tem cálcio, né, e aí vai, tem várias estratégias, chazinho de camomila, chazinho de valeriana, chazinho de melissa. Não pode ser chá com cafeína, né? Não pode ser com cafeína. A gente tem que dormir feliz. Tem. Porque a serotonina faz parte Tem. aí Melhorar muito a qualidade do sono, estar com insônia, porque para a obesidade isso é um pulo. No outro dia, mais fome, um monte de coisa que não vai ficar legal. Não é bom, Carol? E comer a comida da Malu. Gente, que deixa a gente feliz. Ó, e o interior dele não fica igualzinho ao tradicional? Aqui, ó, deixa eu abrir outra aqui pro Tony mostrar aqui, ó. Presta atenção. Bom demais. Ó. Ô, delícia. Não, esse ketchup caseiro é brincadeira, é bom demais. Não, Malu, gente, comida da Malu deixa a gente mais feliz. Você sabe a minha alegria quando chega segunda-feira que eu vou receber essa dupla. Primeiro, porque a gente tira muitas dúvidas e ajuda muita gente. Segundo, porque a gente come bem, né? Saboroso esse ketchup, gente. Amei. Fica muito interessante, gente, faz, mesmo. Você vai ver. Dá um pouco de trabalho, leva um pouquinho de tempo mesmo, realmente, no fogão. Mas assim, gente, dura 3 meses, rende pra burro, né? 1 litro. Pois é. E aí você vai ver que você nunca mais você quer saber de outra cheio de nutrientes, comida. né? Bacana Doutor que ele é Roberto, um ketchup nutritivo. Não falamos de uma única coisa que vai ter um treino daqui a pouquinho com a nossa querida Lê Oliveira, que é a atividade física. O impacto dela é gritante para que a gente durma bem. Carol do céu, gente, não podia terminar essa pauta sem falar isso. A atividade física é um dos maiores controladores do cortisol, dos melhores indutores, né, de substâncias no cérebro que acalmam. Então, a atividade física é fundamental. Só
próximo de dormir, às vezes, cuidado, algumas pessoas fazem com muita intensidade e não desligam para dormir. Isso é individual. Mas no período do dia, a atividade física é fundamental. Acordar de manhã, tomar um sol e fazer atividade física. Isso para o dia vai ser muito bom. Muito bom. Vai ser muito bom. Ter vocês aqui também. E olha, Obrigado. gente, mandem dúvidas se vocês quiserem outros temas. Sugiram lá nas redes sociais, Dr. Roberto, da Com Malu, certeza. na nossa, tá? No @VocêBonitaTV, que é assim que a gente consegue trazer assuntos muito legais. E eu quero mais croquete para levar pro meu camarim. Vai lá para segui-los. Dr. Roberto tem live toda terça-feira às 8h30 da noite. 8h30 da noite, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto no Instagram, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto, o site drrobertonavarro.com.br e da nossa chefe querida Malu Lobo, é o @chefe Malu Lobo, tudo junto, @chefe Malu Lobo com todos os... Tem livro. Tem o cursos dica, então um pouco tem, parado, tem live, tem agora o programa de rádio. Malu é uma loucura, não para nunca. @chefe Malu Lobo e o site nutrasaudenacozinha.com.br. Muito obrigada. Eu que É agradeço, sempre Carolzinha. muito prazer Carol. começar a semana com vocês, Bom demais gente. estar aqui com vocês. Beijo, beijo e até. Ótima semana.